estava falando para os senhores a respeito da nossa admissibilidade dos recursos e, em face do tempo que é disponibilizado, eu vou só concluir duas questões com relação à admissibilidade e, em seguida, vou mostrar rapidamente como funciona o sistema recursal dentro do TST. E vou me referir a uma indagação que fez o colega Bernardo a respeito do conhecimento do recurso por violação de lei, se ele acarretaria inequivocamente o provimento do recurso. E, de fato, como ele mesmo pesquisou aí na internet, no consultor, há uma decisão pioneira do Supremo Tribunal Federal, do ministro Sepúlveda Pertence, em que ele concluía que a admissibilidade do recurso por violação a um dispositivo da Constituição Federal não impedia que lhe fosse negado provimento com amparo em um outro dispositivo da Constituição Federal. E isso se justifica de uma maneira, a meu juízo, clara e identificada aos recursos extraordinários. Aqui no tribunal tem o hábito de se dizer assim, provido o recurso por violação como consectário, conhecido o recurso por violação como consectário, dá-se-lhe provimento. Não é bem assim. E está equivocado essa afirmação. O que ocorre é que a tese pode importar na violação de um preceito de lei ou da Constituição Federal. No entanto, no exame, no julgamento do recurso, se pode defrontar com outro dispositivo que impeça que ele seja provido. Então, é exatamente essa sutileza da questão das teses. Eu posso ter uma tese geral que implique numa determinada contrariedade à lei ou à Constituição, mas, no caso concreto, e é por aí que eu defendo exatamente a questão da súmula 457, a existência da terceira divisão, que importa no julgamento da causa pelo tribunal, que ele empresta um outro enquadramento jurídico para a questão, uma vez que estava no mérito. E, por isso mesmo, ele pode negar provimento. E há decisões, até não é propriamente o caso dessa, mas uma outra decisão paradigmática, que as consequências até hoje nós temos na Justiça do Trabalho, e vocês vão enfrentar isso ainda de uma forma contínua, é a questão do adicional de salubridade. A matéria foi ao Supremo Tribunal Federal, porque se entendia violado o 7º, 4º, haja vista que eram servidores públicos e a norma previa a base salarial do adicional com o salário mínimo. E o que se discutia? Olha, não há previsão orçamentária para essas atualizações do salário mínimo, importa uma necessidade de reajuste. O que fez o Supremo? O Supremo literalmente conheceria do recurso pelo artigo 7º, 4º da Constituição Federal. Ingressa com o amicus curiae a CNI, que buscava o quê? Que não houvesse efeito ex tunc, mas apenas ex nunc. E o Supremo concluiu, em síntese, que a norma não poderia levar à vinculação do cálculo do salário mínimo ao salário mínimo, mas até a edição de lei específica seria tido como base de cálculo do adicional de salubridade do salário mínimo. Ou seja, mutatis mutandis também, embora o exemplo seja completamente diferente, nós chegamos a um resultado. Um resultado até porque não se adotou necessariamente a questão da modulação dos efeitos das sentenças intermédias do Supremo Tribunal Federal, o que hoje é uma questão importante, que ao finalzinho, se der tempo, nós vamos falar sobre isso. Então, esse é um exemplo, é mais um exemplo das dificuldades no julgamento do Tribunal Superior do Trabalho, mas também da possibilidade de julgamento da questão depois de conhecido o recurso de extraordinário. Mas vamos concluir agora essa parte de admissibilidade, só passando superficialmente pela questão da divergência jurisprudencial. Vejam, senhores, o tormento da divergência. Nós temos uma súmula específica, 337 do Tribunal Superior do Trabalho. E o que é a divergência jurisprudencial? É a existência de arestos discrepantes dos tribunais superiores em que o fato seja o mesmo e o enquadramento jurídico seja diverso. Isso tem que conter na divergência.
O fato é o mesmo, mas o enquadramento é diverso. Só assim reconhecemos a divergência jurisprudencial. Mas é tão simples assim? Não. A parte tem que indicar fonte de publicação, o site de onde extraiu, a data da publicação e mais. Se a divergência estiver no conteúdo do acórdão, ele tem que transcrever no recurso de revista o trecho da decisão que é divergente e terá que juntar o acórdão ao final do recurso. Se ele não fizer isto, ainda que ele transcreva e evidencie a divergência, aplica-se a súmula, o recurso não será conhecido. Ou seja, não se chega à possibilidade de fazer justiça, por esse fundamento. E essa questão é tão polêmica que, num dado momento, o Tribunal Superior exigiu que se indicasse na divergência a URL de onde ela foi extraída. Eu não sou especialista em tecnologia, não entendo nada, mas concluí isso que era imprescindível para aferir a veracidade dessa divergência. Só que, um tempo à frente, descobriu-se uma coisa, que a URL era mutante. Então, indicava num ano, no ano seguinte ela já mudou, não era a mesma. Quer dizer, aquela exigência que impediu o conhecimento do recurso sequer era permanente. Hoje foi extraída da súmula a necessidade da URL, cogita-se apenas do sítio, e aí nós ficamos às voltas com o formalismo. Basta dizer www.tst.jus.br ou tem que especificar, etc, etc, etc. Essa é a instância extraordinária. Não é terceira instância. Os senhores já viram, só por essa admissibilidade, que não é terceira instância. Essa expectativa que os tribunais e que vocês vão ouvir e que se diz no tribunal, olha, o TST, se for o caso, ele reforma a decisão. Não vai reformar. E por isso vocês vão conhecer a proposta que o TST fez com relação à tramitação dos recursos. Mas a epopeia de quem recorreu ao TST não acabou aí, não. Tem mais à frente. Nós temos aqui, por exemplo, a admissibilidade do regional para o TST em matéria de execução trabalhista. A questão da execução trabalhista, ela é bem delicada. E bem delicada por quê? Porque até 1988 não havia a possibilidade de interposição de recurso de revista em matéria de execução. Somente com a edição da Lei 7.701 é que se admitiu o recurso de revista em execução. Agora vejam, senhores, com um pequeno problema. Somente quando houvesse violação a texto da Constituição Federal. Pois bem, como é que pode haver violação a texto da Constituição Federal em execução se toda a matéria é infraconstitucional? Pois bem, nós reconhecemos aqui violação constitucional. Embora o Supremo seja claro que não há violação do 54, não há violação do 5º 55, não há violação do 5º 22, mas nós acabamos aqui, para efeito de tentarmos fazer justiça, entender que é possível a ocorrência de violação nessas hipóteses, porque nós só podemos conhecer dos recursos por violação. O que se fazia anteriormente a essa nova conformação do 896, parágrafo 2º? As execuções eram controladas pelos próprios tribunais através das ações rescisórias. Se houvesse violação de lei na execução, as rescisórias seriam os instrumentos, e obviamente com as cautelares, para promover a adequação da execução ao ordenamento jurídico. Mas quis-se entender que caberia o recurso. No momento que se entendeu que é cabível o recurso em execução, nós fizemos uma dilatação de pelo menos 4 anos do processo, que até o julgamento no Tribunal Superior, interposição da revista, trancamento, agravo de instrumento, distribuição, julgamento, trânsito em julgado, recurso extraordinário, isso aqui passou, no mínimo, para 4 anos. Quando na rescisória essas questões se resolviam de forma objetiva. Mas se diz que havia o risco de decisões teratológicas. E, efetivamente, nós temos encontrado, e isso tem levado a uma postura de entender violado. Exemplo clássico aqui, que gera violação para nós, é o terceiro de boa-fé, adquirente de imóvel decorrente de alienação judicial, em que se opera a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
os sócios são inseridos, não são intimados. E aí o bem que via tecnológica, eletronicamente, eles verificaram nos cartórios de registro imóvel, são levados à penhora. E aqui o proprietário que comprou ficou a ver navios. E aí o que o tribunal tem entendido? Não há, para a venda de terceiro de boa-fé, que diligenciou, buscou as certidões, e as certidões realmente não constam o nome dele, porque não faz parte da atuação do processo, porque desconsideraram a personalidade, mas não registraram na autuação, e, obviamente, eles não sabem que aquele sócio tinham demandas que poderiam levar à insolvência, etc. E a jurisprudência tem protegido, e tem protegido de forma quase que uniforme dentro do Tribunal Superior, esses que têm suas propriedades constritas em execução. E, sobretudo, estamos tendo muito problema em execução oriundo da 2ª e da 15ª região, por força da penhora. Os senhores fiquem muito atentos. Tivemos recentemente um caso muito grave na 7ª turma, mas muito grave. Era um casal na faixa dos seus 78 anos, 80 anos de idade, que construiu um hotel numa região, num município do estado de São Paulo. Esse bem foi constrito, foi levado à arrematação, foi adquirido e foi emitido à posse num período de tempo infinitamente curto, com um pequeno detalhe: eles não foram intimados para o processo, só descobriram isso no meio do caminho. E mais, aconteceram fatos assim curiosos, porque quando o bem foi arrematação, eles tentaram entrar no processo. Quando entraram, disseram para eles assim: a petição está intempestiva. Eles vieram como terceiros e disseram: não, vocês são executados, não cabe os embargos. Aí eles voltaram como executados e falaram assim: intempestivo. E tentaram contestar o laudo de avaliação, que atribuiu o valor de 5 milhões e pouco ao imóvel. Era um hotel com 64 apartamentos, diversas benfeitorias, cujo auto de construção fazia referência apenas ao terreno com algumas casas de colonos, que era o registro originário do imóvel. E eles tentaram, ainda no curso do processo, contestar o laudo pericial, e lhes foi dito que era intempestiva a petição. Esse bem foi arrematado. E como foi arrematado? Vejam, senhores, a lei possibilita hoje o parcelamento de leilões a praças judiciais, nos termos do Código de Processo Civil. Mas desde que? Com a garantia real do imóvel sobre o lanço. Não se deu garantia, tem uma certidão negativa de que a asta foi negativa, e depois surgiu uma petição na comarca onde o imóvel foi, onde estava o imóvel, porque a execução se passou em outro lugar, e aí o juiz acolheu aquela petição, inseriu nos autos, ou seja, fez um leilão particular e assinou a carta de arrematação. E esse processo chegou para o tribunal em execução, nessas circunstâncias. E com vários capítulos da decisão que dizia nulidade por negativa. Não havia, porque realmente o tribunal fundamentou e fundamentou bem. Valor, preço vil, não havia, porque o preço, nas circunstâncias em que estava o auto e o que foi arrematado, dava 51%. 51%. E aí várias arguições que isoladamente não levavam ao provimento do recurso, mas quando se lia a tramitação da execução, era literalmente um confisco do imóvel. E com isso a turma acabou dando provimento e anulou toda a arrematação, usando da prerrogativa do parágrafo 1º do dispositivo do 649, salvo engano, e retornou ao status quo antes. Ou seja, esse bem vai ser reavaliado, agora vai começar com contraditório, etc., etc., para que possa ser feito. Então, muito cuidado dos senhores nas execuções, que é o momento mais importante do magistrado, sobretudo com o que vem. Há dois momentos que a gente tem que ter muita preocupação. Na fase de conhecimento, com o laudo pericial. Porque o perito não é juiz. E não é olhar e falar assim, o perito concluiu que tem insalubridade. Não, é por quê? Por que tem? E aí, o dispositivo da lei, o 436, permite que os senhores readequem isso. Segundo momento, a execução. Nas avaliações, nas penhoras
que aí o juiz tem que estar atento para o que está acontecendo, para que a justiça não seja instrumento de injustiça. Certa vez eu vi num debate, quando compus a doutora Cíntia está aqui, em decorrência até do Fórum Nacional, quando compus um grupo que estudava a lei da ação civil pública, de reforma, com vários juristas. E a professora Ada disse para mim assim, mas a execução trabalhista é com a faca no pescoço do devedor. E eu fiquei furioso, respondi, fiz tudo, mas eu comecei a achar que ela tem uma certa razão, e nós devemos ter muito cuidado. E aqui eu concito aos senhores, não entreguem. Não é porque houve avaliação, olha o que está lá. Um outro caso que eu tive na mesma turma, e eu fui relator, fizeram a penhora de um terreno, o processo prosseguiu, a parte lutando na mesma situação de desconsideração, etc. Aí o tribunal, não, é penhora válida, aí aparece uma discussão em torno de bem de família. E o tribunal simplesmente não provou que era bem de família, etc, etc. Transita em julgado, volta para o primeiro grau, o juiz da execução corajosamente falou assim, olha, tem uma coisa errada aqui. A parte, e ele então corajosamente desconstitui aquela penhora. A parte vencedora com trânsito e juízo vem violentamente em cima dele. Agrava para o tribunal restabelece a situação anterior, o recurso de revista veio para o TST. Com violação do direito da propriedade, nulidade por negativa, e aí tinha um pequeno detalhe que o tribunal não explicou quando convalidou tudo. O auto que levou a penhora era de um terreno, só tinha um pequeno detalhe, tinha uma casa lá em cima há 30 anos. Vejam os senhores. E aí? O que faz a parte? Por essas e outras que o tribunal acabou atuando como um elemento de equilíbrio nessa relação, ainda que sujeita a exame do Supremo Tribunal Federal. Mas a importância do juiz de primeiro grau. E aqui nós convalidamos a decisão do juiz que realmente teve a coragem de desbravar toda essa situação. Então, essa é a execução trabalhista no Tribunal Superior do Trabalho. São nessas circunstâncias que nós atuamos. Afora a demanda da União, etc, etc. Mas mais um problema de executivo fiscal aqui no TST, que é a execução, uma execução especialíssima. Nós tivemos ampliação da competência para que houvesse um exame na jurisdição trabalhista do executivo fiscal, dos autos de infração do Ministério do Trabalho, que foram, de fato, todos esgotados e julgados aqui. O que ocorreu com isso? 24 tribunais interpretavam a lei de executivo fiscal. E a previsão do 896, parágrafo 2º, era apenas na hipótese de violação da Constituição, como poderia haver se a norma de regência era o executivo fiscal. E aqui se aplicava o parágrafo 2º e obstaculizávamos esses recursos. Aí a primeira turma concluiu, de forma inovadora, que ali havia um conhecimento. Era uma execução típica fiscal que não estava abarcada pela execução trabalhista, por óbvio. E, a partir daí, passou a entender que era possível o recurso em executivo fiscal com os requisitos da divergência e da violação de lei. E, com isso, possibilitou o Tribunal Superior a uniformização da jurisprudência entre os tribunais, porque nós tínhamos uma situação dramática. O STJ tem a competência precípua de uniformização dessa legislação, a nossa é uma concorrente para aqueles casos que a emenda previu, e nós tínhamos 24 tribunais entendendo de forma distinta as mesmas questões. E foi o elemento que nós, nesse caso, pudemos fazer de maneira a uniformizar e adequar a jurisprudência. Além dele, nós temos hoje as dificuldades com a execução previdenciária, e são várias, a começar da natureza do recurso, porque a lei menciona que caberá recurso da decisão que homologa ou que condena a prestações de natureza trabalhista, e aí vem os recursos ordinários. Com os recursos ordinários, o recurso é cabível por divergência e por violação. Mas, na verdade, trata-se de uma execução, tanto que a emenda constitucional 20 estabeleceu
as execuções das contribuições previdenciárias é uma matéria típica de execução. E, em sendo típica de execução, deveria ser tratada da mesma forma. Mas aqui, ainda na execução previdenciária, há uma corrente que entende em separá-la da execução trabalhista comum, mas há uma grande tendência em que ela seja tratada da mesma forma que a execução trabalhista e que seja necessária a configuração de violação, o que nos leva a um grande problema, que há inúmeras matérias, com base na 8.213, tratadas pelos 24 tribunais de forma diferente e que nós não estamos conseguindo um elemento para uniformizar a jurisprudência. Isso aqui é a epopeia aqui dentro do tribunal. Além disso, nós temos aí o procedimento sumaríssimo, que originariamente o procedimento sumaríssimo era para que se estabelecesse uma limitação de recorribilidade quando a matéria não atingisse determinado valor de alçada. Hoje, meu juízo até superado em 40. Mas o projeto dentro do Congresso Nacional ele recebeu alterações que possibilitaram a interposição de recurso quando houver contrariedade à Constituição ou súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, a ideia visível era de uniformização de jurisprudência. Mas aí eu pergunto aos senhores, aqui criou-se uma coisa chamada orientação jurisprudencial. Orientação jurisprudencial nada mais era do que a reiteração da jurisprudência da STI, que ficava anotada num boletim. Isso virou OJ. E a OJ passa a ter a mesma força de súmula, em termos de uniformização para nós. Só que no sumaríssimo, se houver contrariedade de OJ, não cabe recurso de revista, mas se houver de súmula, cabe. Vai entender por quê? Nós ainda não sabemos explicar, porque podia ter contido isso na lei e ficava resguardada essa situação. E, na verdade, esse sumaríssimo acabou não atendendo a real necessidade, porque a matéria, de fato, devia estar apenas na instância em primeiro grau. E aí, em segundo grau, apenas situações excepcionalíssimas, e para o TST, aí nós nem deveríamos analisar esse processo, salvo contrariedade à súmula. E OJ. Bom, vamos terminar a epopeia dentro do Tribunal Superior, porque estamos já no limite do horário. Embargos à STI. Os senhores estiveram na sessão de STI. E ali, em termos de órgão fracionário do tribunal, é o órgão mais importante porque ele tem a finalidade precípua de uniformizar a jurisprudência interna dentro do Tribunal Superior. As turmas podem decidir, mas havendo divergência entre elas, a matéria, o recurso é encaminhado ao STI para que pacifique. E ali todas as turmas são obrigadas a cumprir a decisão que a STI proferir. Antes de 2007, a lei permitia a interposição do recurso de embargos por divergência entre as turmas, consequentemente por contrariedade à súmula e OJ, mas também por violação de lei. Eu ainda não havia chegado ao Tribunal Superior, mas houve um debate muito grande dizendo que a SDI estava exercendo uma função extremamente revisora das turmas e reabria todo o julgamento proferido pelas turmas, que não era essa a finalidade dela. E, com isso, foi encaminhado um projeto de lei, que tornou-se lei, que, a partir de 2007, os recursos só caberiam por divergência entre as turmas. Só teve um pequeno probleminha. Ela não comporta nenhum questionamento por vício procedimental, erro improcedendo. Ou seja, nulidade por negativa de prestação jurisdicional, nulidade por julgamento citra ut extra petita, e isso operou uma fratura no sistema recursal interno. Se havia excesso quando se revisava tudo, agora nós caímos na falta. Porque se a turma fundamentar, conforme a sua convicção, provocada por embargos, ainda que sejam justíssimos, ela não responder, não há mais o que fazer. Acabou o processo. Então, a tese vai chegar quando a turma colocar a tese no acordo. Se a tese não for trazida ao acordo, nem no exame dos embargos,
não tenho recurso para STI. Então, é a única hipótese no sistema jurídico, eu até desafio que os senhores reflitam sobre isso e me tragam uma notícia em que há uma decisão onde não cabe uma negativa por prestação jurisdicional. A decisão da turma é soberana, o que ela disser. Só pela tese é que ela é questionada. Então, o sistema caiu. Caiu não é no sentido pejorativo. Ou seja, é importante o advogado hoje atuar no TST perante as turmas, porque com relação à STI a tese tem que estar. Se não estiver, pode interpor embargos que não terão o menor êxito. Ele não vai achar divergência. Então, o sistema deu mais uma desequilibrada. E por que ele deu essa desequilibrada final para passar a reta final da minha intervenção? Porque, vejam os senhores, até 1998, havia o seguinte dispositivo. Na linha A do 896, o Tribunal Superior terá como função a uniformização da jurisprudência, e aí especificava que a jurisprudência era aquela que, produzida pelo tribunal, que discrepava do pleno do TST, da SDI e de julgados do tribunal. Ou seja, era ampla a redação. Em 98, se estabeleceu que a competência jurisdicional em matéria de divergência do Tribunal Superior do Trabalho se restringia à divergência entre os tribunais. Entre. Qual a consequência? Não dentro. Não dentro. Só entre. O que significa isso em termos práticos? Eu tenho tribunais com 18 órgãos fracionários, com 11, 10, 5, 3, 2, e eles decidem diversamente. O Tribunal Superior tem condições de uniformizar a jurisprudência desses tribunais? Não. O sistema está assimétrico. A segurança jurídica, agora voltando ao gancho inicial, das duas decisões contraditórias que o tribunal reproduziu as duas contraditoriamente, ele permanece. E aí tem um prejudicado nessa história, se não dois. Um prejudicado é o jurisdicionado, se não dois, o empregado e o empregador. Porque dentro de um mesmo tribunal, com a mesmo conflito, nós temos possibilidade de 5 decisões diferentes. Provimento, desprovimento, provimento parcial, provimento com um terço, extinção do processo, e assim vai. E não tem possibilidade do Tribunal Superior do Trabalho exercer a sua função constitucional e infraconstitucional, que é uniformizar a jurisprudência. À medida que se estabelece o fracionamento dos órgãos jurisdicionais, evidentemente que temos que ter mecanismos para possibilitar ao Tribunal Superior uniformizar a jurisprudência. Não há hoje. O tribunal enviou um projeto de lei, o PL 2214, que tramitou por 2 anos na Câmara Federal, foi aprovado na Câmara, agora remetido ao Senado, aprovado na CAI, e agora está em última instância na Comissão de Constituição e Justiça. Qual é a síntese desse projeto do Tribunal Superior do Trabalho? É uma virada importante, porque ele vai exigir que os tribunais regionais uniformizem a sua jurisprudência regional. Obrigar. Porque essa pendência ficou decorrente da Lei 9756 de 98. Porque quando ela passou a competência para uniformizar entre os tribunais, ela não obrigou a uniformização dentro dos tribunais, ela facultou. E os senhores sabem da dificuldade da existência da uniformização de jurisprudência dentro dos tribunais. E o que opera no sistema? Vamos imaginar um sistema empenado. Vocês proferem uma decisão em primeiro grau, os senhores vão ouvir isso, alguns aqui já ouviam isso, vão ouvir, a parte diz o seguinte: doutor, eu tenho decisão contrária do tribunal. Se vocês mudarem a decisão, tudo bem, eu vou adotar a sua, a outra parte vai dizer assim: doutor, eu tenho decisão contrária do tribunal. Recurso. Recurso para o tribunal. Chega no tribunal, dependendo da turma que ele cair,
sua tese será reconhecida ou será afastada. E o que acontece com a decisão do Tribunal Regional nessa altura? Ele se torna uma decisão de passagem, porque todos recorrem para cá. E é por isso que eu fiz a pergunta, é terceira instância? Não é aqui uma instância extraordinária. O processo tem que acabar na instância ordinária. Teoricamente. Aqui é um mero controle da unidade da legislação e da uniformidade da jurisprudência. E o que aconteceu? O sistema desequilibrou, é um navio que está emborcando. Então, nós estamos trabalhando, todos nós, num moto contínuo absurdo, sem resultado prático. Me perdoem essa visão pessimista nessa altura, mas otimista porque eu acho que as coisas vão melhorar. Mas extremamente pessimista. Porque se os senhores quiserem tabular um acordo, que é uma grande solução para os conflitos em primeiro grau, é uma das maiores experiências que o juiz pode ter, esse contato com a audiência e compor esse conflito através da transação, isso não tem segurança. No momento em que o tribunal uniformizar a jurisprudência dele, ainda que as turmas do tribunal decidam diferentemente, ele vai ter que ter um órgão aqui que uniformize. E quando ele uniformizar, os senhores vão poder dizer na sala de audiência, doutor, essa matéria foi uniformizada pelo tribunal. Estou propondo um acordo, é X, assim, é por isso. O sistema sai do círculo vicioso e passa a entrar num círculo virtuoso. E se esse recurso vier para cá e o tribunal confirmar, a matéria acabou. E isso gera a segurança jurídica, que é o princípio constitucional do caput, do artigo 5. É muito fácil a gente falar em igualdade de acesso ao judiciário, né? Todos nós temos isso embutidos, sobretudo, quando estudamos o processo, a Constituição, o direito de acesso igual a todos, sem restrições de ordem econômica, social, etc., etc. E temos uma discussão dentro do processo, endoprocessual, no seguinte sentido, o direito de igualdade dentro do processo, a igualdade de armas. Agora, não existe o direito à identidade da decisão judicial, à igualdade de decisão para a mesma situação de fato? É possível que duas pessoas que estejam na mesma situação tenham decisões diferentes, porque o juiz não se convenceu? E isso transite, o sistema fique desequilibrado? Não é possível. E não é possível mais por quê? Porque hoje nós temos também uma interseção entre aquela construção jurídica do common law no civil law. E o direito brasileiro está caminhando a largos passos para a objetivação dos recursos e para as categorias jurídicas dos precedentes jurisprudenciais. E os precedentes estão se tornando vinculativos das decisões. Vejam o projeto do novo Código. E vejam os projetos da legislação processual civil. Nós temos a súmula impeditiva no 518, temos a súmula vinculante do STJ, temos a repercussão geral, temos também a reclamação constitucional. Todos esses são recursos de objetivação do direito. Agora, como nós convivemos com os precedentes? Mal. E é por isso que agora, eu, fechando esse ciclo, eu reitero a importância das decisões de primeiro grau. Elas constroem o direito do caso concreto. O tribunal deve ser um elemento de revisão na medida do que consta na decisão de primeiro grau. E os senhores constroem a decisão, uma decisão bem fundamentada, cujas provas sejam bem analisadas, dificilmente vai ser reformada. Pode ser reformada por um entendimento jurídico apenas, em sentido contrário, mas isso não importa o exame pelo Tribunal Superior novamente, porque se é apenas enquadramento jurídico, haverá violação ou divergência que possibilite o recurso para o TST. E aí o Tribunal Superior, quando encaminhou essa PEC, ele adotou um caminho diverso do processo civil. Ele teve como preocupação fundamental fortalecer a instância ordinária. É preciso que a decisão regional não seja de passagem e é preciso que seja valorizada a decisão de primeiro grau. Uma decisão proferida com fundamento jurídico, que hoje é o diferencial. Não basta ser sucinto, olha, para o disse isso e pronto, parágrafo.
hoje, com princípios, com conceitos jurídicos indeterminados, com cláusulas abertas, é a argumentação jurídica que define a construção do direito ao caso concreto. E a argumentação jurídica é ela que será levada para o tribunal e que será importante para a formação do precedente judicial e permitir que, havendo superveniência de fato, de direito ou algum distinguishing, a decisão não seja reiterada em outros casos. A argumentação passa a ser fundamental. E o tribunal operou o seguinte: fortaleça a instância ordinária, dê-se segurança na instância ordinária, para que possamos ser aqui a instância extraordinária. Nós não podemos ter um resíduo de 192 mil processos. Nós estamos julgando, cada um de nós, temos uma média de 1.000 processos por mês. Imagina fazer-se justiça em situação desse jaez. Por isso que há esses mecanismos de filtro enormes que eu fiz questão de colocar, que são coisas formais, às vezes até aborrecida de dizer, mas para quê? Porque se eu estou esperando segurança jurídica, se eu estou esperando isonomia em decisão judicial, se eu estou esperando uniformidade de jurisprudência, são os senhores que vão fazer. Porque aqui nós não podemos construir nada, nós só podemos analisar aquilo que está já em sede de acordo ou na sentença judicial, quando nós superamos o conhecimento do recurso. Então, achar que o Tribunal Superior, no contexto, terá a função mais relevante como terceira instância, não. A mais relevante é a instância ordinária. O tribunal tem apenas um controle de unidade da jurisprudência. E ele tem que ser extraordinário e não ordinário, e não terceira instância, porque não pode, nem se ele quisesse, por sua natureza, ser uma terceira instância. E por isso mesmo que é fundamental que os senhores tenham em perspectiva essas questões, porque elas serão fundamentais na carreira do senhor e nessa sensação, nessa missão que nós temos, que é de subministrar justiça. Resolver processos é muito fácil. Resolver processos, resolvemos aos bobotões. Agora, julgar é um pouquinho diferente. E julgar está muito vinculado com a nossa vocação, com a nossa vontade de fazer a diferença pela profissão que temos. Poucas pessoas têm oportunidade de julgar os seus semelhantes. E nós a temos. Com certeza também teremos uma maior responsabilidade num dado outro momento, quem sabe aonde. Mas essa participação do juiz, a não entrega do processo, e todos esses aspectos, a meu juízo, fizeram que eu nunca na minha carreira tenha me arrependido daquilo que eu deixei de fazer, ou que eu fiz. Porque eu sempre fiz com consciência e com muito amor todos os processos que tive a oportunidade de julgar. É lógico que estamos cansados, tem testemunho, ouvimos, mas isso aqui é objeto de outras aulas. Mas o que eu quero assegurar para os senhores, que, embora tenha tido a aventura de ser guindado ao Tribunal Superior do Trabalho, justiça se faz em primeiro grau de jurisdição. O tribunal, numa expressão até popular, o prato já está pronto. Quem faz a justiça é o primeiro grau. Quem constrói o direito para o caso concreto é o juiz de primeiro grau. Cada vez que nós ascendemos a uma função, nós mais nos distanciamos da justiça. E menos chances temos de fazer justiça. Em algumas situações conseguimos, mas nem todas. Mas, embora tenha concluído com essa seriedade, eu vou repetir aqui uma mensagem que já falei 15 vezes aqui. Esse é o 15º, vai a 15ª vez para os senhores. É uma mensagem de esperança. Isso aqui dizia respeito a um colega que tomava posse no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e ele muito preocupado com a questão da jurisdição, porque vinha da OAB. E me pediu que viesse a saudá-lo na sua posse. E, entre outras coisas, eu disse o seguinte: só um pouquinho de paciência, nós vamos terminar, são mais 3 minutos no máximo. Disse a ele o seguinte: caro amigo,
não há dissociar-se o homem do juiz, nem a sociedade alimenta expectativa em um magistrado distante e imóvel. Os tempos exigem um juiz ativo, participativo ou simplesmente um cidadão. Já dizia Mary Schmidt, em um alegre opúsculo sobre o cotidiano, denominado Filtro Solar, que conselho é uma forma de nostalgia. Porque quando ousamos distribuí-los, é porque desejamos nos redimir de nossos próprios erros. Mas eu me atreveria a dizer-lhe algo sobre ser juiz, alguma coisa assim, por exemplo. Em sendo um juiz novo, disse-lhe faltar a experiência do velho. Em sendo velho, disse-lhe faltar a força e a vontade do jovem. Já a vontade do jovem juiz, no seu idealismo puro, é a revolução e o encantamento com o novo. Já a vontade do juiz maduro é o conservadorismo idealizado e o desencanto com as ideias mirabolantes. Em se tratando do relacionamento com o advogado, este é o nosso parceiro. Por isso, é imprescindível a paciência, mesmo nos conflitos em que estejamos cobertos de razão. Em se tratando do relacionamento com as partes, eles são a nossa razão de ser. O que seria do jogador de futebol se não houvesse a bola e os adversários? Quanto ao processo, este ser volumoso e complexo, imóvel, pesado, não é a razão das nossas insônias e angústias, é a materialização dos necessitados e de suas necessidades que acorrem à justiça. Por isso não é número, é ser. Quanto aos servidores que nos auxiliam, não são nossos servidores, no sentido literal da palavra, são servidores públicos. Nossos colegas não são nossos adversários mortais, são mortais que aspiram ao que aspiramos, como mortais. E o poder que nos é atribuído no exercício de nossa função não é o poder atribuído pela nossa função, para dele nos exercitarmos. E o homem que se tornou juiz será o homem julgado, afinal, com muito mais rigor por Deus, porque teve a nobre missão de ser homem e julgar os homens. E julgar o homem e suas lides não pode gerar doença que contagie o corpo e a alma? O poder e a vaidade são os venenos do corpo e da alma na magistratura. O antídoto, a humildade e o saber, a dosagem diária, o exercício, o diálogo, o alimento, a verdade e o compromisso com a palavra dada. A honestidade é pressuposto, não é pré-requisito. A coragem é pré-requisito, mas não é pressuposto na magistratura. A independência moral, intelectual e política é lei. Daí porque toda forma de opressão ou de cerceamento dentro do poder há de ser combatida. Toda forma de intimidação há de ser repelida. E o respeito há de ser democrático. Falar em democracia por este mundo é muito fácil, sobretudo quando a cobramos dos demais poderes e da sociedade. Às vezes, é difícil encontrá-la nos labirintos do nosso poder. Democracia e justiça são conceitos que precisamos identificar em seu conteúdo e exercitá-los de uma vez por todas, antes que nossa identidade seja questionada. Esse é um recado para os senhores, desejo que sejam muito felizes, tenham muito êxito e jamais se esqueçam da sua vocação. Jamais se esqueçam de que os processos não são números, são pessoas que estão por trás. Muito obrigado a todos.